Noite. Boa noite. Que grande atropelo, que grande vitória do Flamengo, mais uma vez campeão da Supercopa. Mais um atropelo realmente, a pressão do time do Felipe Luiz, o Flamengo marcando em cima o jogo todo, não deixou o Botafogo respirar, não deixou a equipe sair jogando em momento algum. Enfim, o Flamengo mostrou hoje que está um passo à frente do Botafogo, né, Bruno? Seja na questão tática, né? Então, assim, tem as ideias do Felipe Luiz já colocadas em campo. A qualidade da finalização do Bruno Henrique no segundo gol, assim, uma bola que ele tem pouco tempo ali para decidir o que fazer. De primeira. Ele podia querer carregar um pouquinho mais, ele já bate ali de primeira. Então, cara, assim, e a gente viu, né? A gente comentava fora do ar aqui, né, Fábio? A emoção do Bruno Henrique no final do jogo. Não tem taça pequena, cara. Taça é taça e ponto. E você vai se tornar o maior vencedor da história de um clube como o Flamengo. Então não é pouca coisa, não. O Bruno Henrique é o nome do jogo. Tem absorvido tudo isso. E aí o que foi apresentado em campo hoje chama atenção, porque o Flamengo foi dono do jogo durante os 90 minutos, teve esse controle das ações, mais finalizações, intensidade muito maior do que até o próprio Botafogo. Às vezes. Incrível chegar a ganhar pelo clube do meu coração. Agradeço o elenco, o Bruno Henrique, o Felipe, que me deram a oportunidade de vencer um troféu inédito na minha carreira em tão pouco tempo, né? Tive uma conversa rápida com o Bruno Henrique no final do jogo e se você vê o comportamento dele durante o jogo, você entende por que esse time ganhou tanto, por que continua sempre pronto para vencer, porque tem um comportamento de querer mais, um comportamento que... Foi um verdadeiro atropelo do Flamengo no Botafogo e o Flamengo conquista, assim, a Supercopa. Então, uma paradinha rápida aqui para falar com você que tá com aquele dinheirinho parado, tá precisando tirar o seu fundo de garantia para poder fazer uma viagem, para poder pagar uma dívida, para qualquer coisa. Você está precisando? Vou recomendar para vocês aqui a empresa Mais Ágil. Eles fazem um serviço extremamente seguro, de confiança. Vocês conseguem antecipar o seu dinheiro em até 24 horas. É muito rápido, você consegue já contar aí com o teu fundo de garantia, ok? E ó, tem uma coisa muito legal também. Para você que fizer esse processo, para você que antecipar o seu FGTS, você vai estar concorrendo a uma camisa do seu time do coração. Você pode ganhar uma camisa do Flamengo ou de qualquer outro time da sua preferência. É um presentinho deles, mas aproveita e vai logo fazer a sua antecipação, porque não vai durar muito tempo. Aproveita e fala também que vocês vieram do Futefla, né? Que vocês foram recomendados aqui e vocês serão bem recebidos pela equipe deles, ok? Tamo junto e não perca tempo para antecipar o seu fundo de garantia. Então fala, nação, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo, porque o Flamengo foi campeão da Supercopa em cima do Botafogo por 3-1, onde o Bruno Henrique simplesmente atropelou, jogou demais, só que todo o time realmente jogou muita bola e conquista o primeiro título do ano. Só que agora você verá a mídia esportiva de todo o Brasil repercutindo esse grande feito do Flamengo já no primeiro ano. Como o Felipe Luiz vem transformando esse time em uma máquina de verdade, em uma máquina de vencer jogos importantes e títulos. Mas vamos ver como a mídia ela realmente reagiu a esse título do Flamengo. Então peço a você que já se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino, deixa o like para não perder nenhuma novidade. Fique atento porque você vai se surpreender com tudo que eles vão falar, porque a expectativa agora é muito grande com o Flamengo, que vem com um elenco muito forte, com vários jogadores, com um treinador muito convicto do que está fazendo, e a gente pode esperar muitas boas coisas esse ano para o Flamengo. Mas claro, você é muito importante porque você quer aproveitar as notícias e essas repercussões. Deixamos os créditos na descrição e vamos agora juntos acompanhar tudo sobre Flamengo e Botafogo e esse excelente título conquistado agora por esse elenco, por esse time muito forte. Vamos ver. O Sport Center de volta com números do Flamengo, mais uma vez campeão da Supercopa do Brasil. Foi assim em 20, assim em 21 e agora também em 2025. Acaba de atropelar o Botafogo 3-1. Certo? O resultado e a vitória, então, do Flamengo com Bruno Henrique, com Wesley, com vários destaques, com o Plata, não é? Jailson tá aqui comigo, Leonardo Bertozzi e também, claro, o Fábio Luciano. Vou começar por você, Jailson Vilas Boas. Boa noite. Boa noite. Que grande atropelo, que grande vitória do Flamengo, mais uma vez campeão da Supercopa. Boa noite, Bruno. Boa noite, fã de esporte. Fábio Luciano, prazer. Léo, boa noite a todos. Mais um atropelo, realmente, a pressão do time do Felipe Luiz, o Flamengo marcando em cima o jogo todo, não deixou o Botafogo respirar, não deixou a equipe sair jogando em momento algum. E hoje, sim, os dois meio-campistas, né, que a gente estava falando semana passada do Almada e Savarino, hoje o Almada realmente fez muita falta a mudança na formação da equipe. Jogar com dois pontas,
abertos e não com Savarino e Almada revezando ali a construção do Botafogo hoje, fez muita falta. E o Flamengo se aproveitou disso para pressionar a defesa do Botafogo e não deixar a equipe sair jogando. Teve a estreia do Arthur também, jogando ali no lugar que seria do Luiz Henrique, mas o Flamengo passou por cima e muito bem, Fábio. A partida que, claro, foi atrasada ou interrompida por mais de 1 hora ainda no primeiro tempo, mas antes do jogo ser interrompido, o Flamengo já vencia por 1-0, o gol do Bruno Henrique de pênalti, e depois, quando voltou, o Flamengo parece que voltou mais forte ainda. É isso, Bruno. Boa noite a você, ao Jailson, ao Léo, boa noite a todos. Parabéns ao Flamengo, né, nação rubro-negra, por mais essa conquista. E, enfim, o Flamengo mostrou hoje que está um passo à frente do Botafogo, né, Bruno? Seja na questão tática, né? Então, assim, tem as ideias do Felipe Luiz já colocadas em campo. O Botafogo hoje não tem treinador, né? Um treinador efetivo, o treinador que, enfim, à altura do que é o Botafogo. Então, assim, na questão física também o Flamengo se mostrou mais forte, né? Seja nas disputas, seja na intensidade de jogo. E aí, através de tudo isso, aparece a questão técnica, né? Então, acho que o Bruno Henrique foi o grande protagonista da decisão, mas a gente pode exaltar outros jogadores, né? O Wesley, o próprio Pulgar, enfim, o Plata, que teve muito bem também, o sistema defensivo do Flamengo, que funcionou durante quase todo o jogo. Então é isso, o Flamengo está no estágio, na minha opinião, um estágio à frente do Botafogo e por isso foi tão superior na decisão de hoje. E se o Botafogo não tem um treinador, Léo, que treinador que o Flamengo encontrou, hein? Pois Mais bom, uma vez. Boa noite, Bruno, boa noite, Jailson, boa noite, Capita, boa noite ao nosso fã de esportes. Dá para entender que os dois times estão em momentos diferentes de temporada, né? De pré-temporada e de temporada. O Botafogo fez uma opção e o John Textor falou textualmente isso, prefiro escolher certo do que escolher rápido. Como fez né? ano passado. Sim, então assim, ele falou, não vou colocar o carro na frente dos bois só para ter um técnico na Supercopa ou na Recopa. Só que não é só isso, né? A questão do elenco também, o elenco do Botafogo não está pronto, o elenco do Botafogo ainda tem lacunas e o elenco do Flamengo é o contrário, né? Ele não só não tem lacunas, como jogadores que fizeram muita falta no passado, voltaram. Quer um exemplo? Você tem um Luiz Araújo para entrar no segundo tempo. Né? E ele entra, e ele faz muita diferença para o 3-0, para o gol que mata o jogo. E os jogadores que já estavam lá continuam também em altíssimo nível. Então, assim, reforçar tudo que o Fábio já disse aqui. O Wesley, que é um jogador que quase saiu, ficou, e depois que ficou, tem jogado sempre em alto nível. Hoje, de novo, não só no aspecto defensivo, mas também no ofensivo, chegando muito bem à frente. Então, assim, o Flamengo me parece hoje ter um time muito forte, mas também um banco que nenhum outro time do Brasil tem. E isso para uma temporada tão desgastante que vai ter esse ano, inclusive um Mundial de Clubes, o que pode levar esse número de partidas lá para o alto, porque você imagina o Flamengo chegando à reta final de todas as competições, é muito bom que o Flamengo tenha um elenco tão qualificado. Né? O próprio Bruno Henrique foi um cara que naquele momento de renovação, e passada a renovação, a gente chegou a discutir se o Flamengo tinha se antecipado ou não em renovar com o jogador, até porque tinha concorrência naquele momento, né, Jailson? De repente ele vira o titular e mais uma vez é protagonista de um título. Mas aí é o Felipe Luiz. Numa boa. Os 3 anos, a gente falava, né? 3 anos da renovação do Bruno Henrique, tinha acabado de ter aquela contusão muito séria, enfim, teve aquele imbróglio todo, se resolveu, teve a renovação, só que aí o Felipe Luiz volta a jogar no 4-4-2. É impossível não falar de sistema tático num momento como esse, porque aí o Bruno Henrique volta a ser dupla de ataque. Hoje ele não com fica o mais hoje com Plata e não fica mais lá aberto na ponta esquerda, marcando lateral ou com o pé na linha lateral. Ele volta a ser dupla. Aí ele no esticão, vai pra cima, consegue ter associação com o cara que tá próximo dele. E aí você vai tirar o melhor do jogador. Por isso que ele foi tão decisivo. Tanto com a pressão em cima também. O Flamengo teve a pressão muito grande, muito forte em cima. Os gols foram basicamente assim. Primeiro gol, roubada de bola depois do lateral mal cobrado. A bola vai no Bruno Henrique sofre o pênalti. O terceiro gol do Luiz Araújo, roubada de bola também. Entendeu? Aliás, são duas jogadas em cima do Lucas Halter. Em cima do Lucas Halter, exatamente. Né? Porque é o pênalti feito e depois a bola perdida. E assim, dá até para dizer que no segundo gol também ele podia ter fechado mais o espaço ali, né? Ali não é um gol de erro individual, mas também poderia ter feito melhor. E, assim, a qualidade das finalizações, né? A qualidade da finalização do Bruno Henrique no segundo gol, assim, é uma bola que ele tem pouco tempo ali para decidir o que fazer. De primeira. Ele podia querer carregar um pouquinho mais e ele já bate ali de primeira. Então, cara, assim, e a gente viu, né? A gente comentava fora do ar aqui, né, Fábio? A emoção do Bruno Henrique no final do jogo. Que não tem taça pequena, cara. Taça é taça e ponto. E você vai se tornar o maior vencedor da história de um clube como o Flamengo. Então, não é pouca coisa, não. O Bruno Henrique é o nome do jogo para mim. Ele e nessa conta o Arrascaeta. 14, é isso? 14. E tem
um detalhe no segundo... Vitórias e títulos. E tem um detalhe no segundo gol. Maluquice. Eu estava curioso ali assistindo o jogo, porque o Flamengo estava pressionando muito o Botafogo, não estava deixando o Botafogo sair. E eu fiquei curioso para saber quando fosse o contrário. E foi nesse lance, né? Foi o segundo gol. Quando o Botafogo pressionasse o Flamengo, o que o Flamengo ia fazer? O Flamengo foi recuando a bola, foi no Rossi. E aí o Rossi quebra perfeitamente no Plata. Sim. E aí a zaga do Botafogo hesitou, o Plata deu a casquinha e aí sai no Michael. Então até na quebrada... O que o Flamengo obrigou o Botafogo a fazer, que era o John quebrar as bolas, que o John acabou errando hoje, quando o Botafogo obrigou o Flamengo a fazer, o Rossi acertou e aí 2-0 no clássico desse tamanho. Com o time nem conseguindo sair jogando, você já dificulta muito. Que chama atenção também, isso é um início de trabalho, né, de ano, de trabalho não mais de ano. E as ideias do Felipe, elas estão muito claras, parece, na cabeça dos jogadores, né, Bruno? Então, assim, como o Jailson falou, Léo, assim, a marcação sob pressão, quando ela não acontece, tem uma retomada muito rápida de posicionamento, né? Então, você vê esses jogadores de beirada, o Gerson também, que às vezes atua centralizado e um pouco mais para o lado direito, o Michael, que faz esse corredor, né? Então ele volta para acompanhar a marcação. Então, são sincronismos de movimento já, né? Então, assim, o Felipe falou sobre isso na pré-temporada, o quanto ele ia trabalhar esses aspectos táticos, porque, como ele mesmo falou, ele tem nas mãos, na opinião dele, o melhor elenco da América do Sul. Mas isso tem que estar conectado, né? Essa movimentação. O Flamengo, em alguns momentos, joga com 4 homens de frente, 4-2-4. É isso, 4-2-4. Então, assim, isso é muito bacana quando o time está pressionando alto, mas também tem que ter um comprometimento na hora da retomada. Esse gol, né, que parte do Rossi. Então, assim, a ligação rápida, né, a raspada. Então, você vê que também tem uma movimentação de saída em contra-ataque. Então, isso é o início de trabalho. Né? O Botafogo, como a gente já falou, está num outro estágio, mas chama a atenção, assim, as ideias que o Felipe tem colocado para esse grupo, a maneira como esses jogadores têm absorvido tudo isso. E aí o que foi apresentado em campo hoje chama a atenção, porque o Flamengo foi dono do jogo durante os 90 minutos, teve esse controle das ações, mais finalizações, intensidade muito maior do que até o próprio Botafogo nessa questão de mano a mano, de decisões tomadas. Então é isso, assim, é o início de trabalho, é um título importantíssimo para o Flamengo, importantíssimo para o Bruno Henrique, para o Arrascaeta, né, que se colocam hoje como os maiores ganhadores de títulos do Flamengo, mas chama a atenção pela maneira como esses jogadores têm absorvido as informações do Felipe Luiz. Porque ainda é um início de trabalho também do Felipe. Sim. São 19, 20 jogos, né, Léo? Sim. Uma derrota, 2 títulos. Lembra que Jesus tinha essa estatística também, mais títulos que derrotas? E assim, ele tem um conhecimento do elenco muito bom, ele tem um respeito do elenco. Você percebe que assim, respeito não é uma questão de idade ou de veterania, né? É uma questão de conhecimento. Né? E ele transmite esse conhecimento para o jogador. Acho que quando o jogador treina a semana e no jogo a coisa acontece, ele sente confiança no trabalho do treinador. E me parece que o ambiente no Flamengo hoje em torno do Felipe Luiz é muito favorável, né? Porque não que os outros treinadores não tivessem conhecimento também, né? Sim. Mas como o Felipe consegue passar isso para os jogadores é o que chama a atenção e como eles absorvem, né? E também é um treinador hoje que já jogou com a maioria daqueles caras, né? Então, assim, é lógico que os jogadores do Flamengo se sentem muito bem com o Felipe, né? Entendem as ideias, enfim, respeitam muito o profissional que é o Felipe e a pessoa também, esse trato que ele tem com os mais jovens, enfim. Então é isso, é lógico que os treinadores que passaram no Flamengo tinham muita informação, mas eu concordo muito com o Léo, acho que os jogadores de hoje, eles não querem saber muito de idade, seja você um pouco mais velho, mais experiente, seja você jovem, você tem que ter informação para passar. E isso acho que fica muito claro nas declarações do Felipe. Que, assim, ele vai passar informação para os jogadores, né? Ele vai cobrar isso deles também, mas são muitas informações em todos os aspectos do jogo. Então, eu acho que os jogadores do Flamengo, na questão técnica, eles, né, é algo que chama muito a atenção, quem sabe da qualidade desse elenco. Então, assim, qualidade de elenco, boas informações de um treinador, eu acho que fazem o Flamengo ter um ano de boas perspectivas, já começa muito bem com uma conquista, mas olhando para 2025, parece que o Flamengo está construindo algo muito especial. E como é que nesse curto espaço ele consegue extrair assim, o melhor de cada jogador? Eu ia tocar nesse ponto, a percepção dele de melhorar a capacidade individual dos caras. Porque, olha, o Wesley é impressionante. Sim. Né? O Bruno Henrique, sim, se você voltar na reta final da Copa do Brasil, do Gabigol. Sim. No meio da semana a gente falou do Alan, não foi, Léo? Sim, jogou muito bem. A gente bem. falou até do... A Mariana me cobrou de falar do Alan, né? Do Alan, não, e a gente falou até do E aí, Alcaraz. tem que falar quando até joga bem. o Alcaraz que não serviu, que foi embora, sim. A última partida ele jogou bem. De 8.
Não jogou de 10. É só botar... Obviamente não é fácil, não é simples. O Fábio Luciano está aqui, que é o melhor exemplo disso, para falar aqui pra gente, para falar pro fã de esporte. Mas tem muita gente que bota o cara na posição errada, ô Bruno. Não é assim, obviamente, não é falar, pô, tu é o gênio da bola. Claro que não. Mas é posição errada, é só colocar o cara na função que ele melhor executa. Um exemplo, o Luiz Araújo sempre foi um ponta. Ponta direita, ponta direita, ponta direita. Mas deu para ver que em alguns determinados jogos, em alguns determinados momentos, que ele poderia fazer um segundo atacante por dentro. Ele pode fazer aquilo ali. É a função do cara? É a posição 0-1 dele? Não, não é. Mas ele pode executar bem. Então, às vezes, o Felipe Luiz chega ali no cara, vem cá, Luiz Araújo, ó, eu vou jogar no 4-4-2 e eu tô com a carência nessa função aqui. Chega aqui, mostra um vídeo, ó, você fez isso aqui nesse jogo aqui, você consegue fazer tal coisa? Ah, consigo. Vamos aprimorar isso nos treinos? Vamos. Aí tu vai ganhando, cara. O Plata era ponta também. Era essencialmente um ponta direita. Começa a jogar também um pouco mais por dentro, colado no centroavante. E ele vai compensando. Por exemplo, o Wesley é muito bom atacando. Ele dá o corredor pro Wesley. Gerson, vem aqui, De La Cruz ou Pulgar, faz a cobertura. Mas ele não vai exigir isso do Alexandro. Não, exatamente. Lado, né? Alexandro, você vai por dentro, que eu vou botar um ponta à esquerda para jogar aberto. Ou então, o Arrascaeta, você vai jogar aqui na meia pela esquerda, você vai cortando para dentro, Misha ou Plata, quem tiver no ataque, você tem o corredor aqui aberto, porque eu quero que deixe o buraco aqui pro Arrascaeta explorar. Sabe? São essas coisas, essas compensações. Aí o Fábio Luciano, que está aqui, pode dar aula pra gente. Mas é questão tática, é você ir compensando a parte positiva de cada jogador e aí você vai tirar o melhor deles. Para mim, eu não... Assim, você vê, por exemplo, o Wesley chama atenção, Bruno, por quê? Porque assim, a gente vê que no jogo, muitas vezes o Gerson, ele ocupa aquele espaço da beirada quando o Wesley está começando a partir. Então ele já atrai uma atenção do marcador e aí na movimentação ele puxa para o meio, ele traz um pouco essa marcação e ele abre um corredor gigantesco para o Wesley passar. Isso é treinamento. Porque muitas vezes, se você tem um jogador ali na lateral, por exemplo, se você tem o Michael trocado, você não vai conseguir extrair nem o melhor do Michael e nem o melhor do Wesley. O Michael vai você atrapalhar precisa o Wesley. de espaço para o Michael avançar. Do outro lado acontece o quê? O Alexandre se preocupa um pouco mais na questão defensiva e deixa o Michael se preocupando com essa questão de lateral ofensiva. E o Michael, como ele tem muita intensidade, é um cara que gosta de gastar energia no jogo, ele também te entrega muito defensivo e apoia o Alexandre em muitos momentos. Então é isso que a gente fala. É assim, a gente está falando da decisão do Flamengo. A gente imagina que outros times também vão ter esse encaixe e vão brigar por títulos, enfim. Mas essa análise do Flamengo, ela é muito pertinente. Por quê? Porque a gente percebe muito a qualidade dos jogadores que o Flamengo tem, logicamente, mas as ideias do Felipe Luiz, em cima do que o Jailson falou. Ele coloca os caras na função certa, ele passa boas informações ofensivas e defensivas e extrai dos caras o melhor. Aí, quando você faz esse movimento de forma correta, coloca os melhores em campo, não protege ninguém, joga quem está melhor. O Felipe, como aquele jogador Felipe Luiz, não existe mais. Você percebe que ele toma decisões mais duras, ele faz cara feia a hora que ele tem que fazer. Ele, no gol do Luiz Araújo, ele vai abraçar também como um companheiro de jogo, né, de campo. Então, você ter esse equilíbrio, conhecimento, equilíbrio, enfim... o Flamengo, né, deve incomodar bastante esse ano se essas ideias permanecerem em evolução. Tem um ponto que o Jailson levantou, que eu acho que vale reforçar, a participação do Rossi. As situações em que o Flamengo atrai, o adversário sobe e o Rossi tem o passe longo, né? No lance do gol foi importante, no segundo tempo, em várias situações também ele... O Plata é bom nessa jogada. Porque geralmente essa quebrada assim, é no Bruno Henrique. O Plata não é alto, até. mas ele várias vezes consegue dar a casquinha, consegue gerar a situação, né? Geralmente essa quebrada é no Bruno Henrique. Sim. O Bruno Henrique, que tem o cara mais alto, tem a impulsão, ele que geralmente daria essa raspada pro Plata ou pro Michael atacarem o espaço. E ali foi o contrário, o Plata estava um pouco adiantado, né? E ele conseguiu ganhar na cabeça e o Michael que foi atacar ali o espaço. Mas vocês não entendem que o Felipe, ele também toma essas decisões por ser um técnico novato? Porque os últimos treinadores que passaram pelo Flamengo são técnicos consagrados e que acho que tinham, sei lá, técnicos... São Paulo é um técnico autoral, né, Léo? Sim. Gosta das coisas do estilo dele. O Tite, acho que é a mesma coisa, né? Talvez... Eu não sei se vai ser assim a carreira toda do Felipe ou se esse início de carreira também é assim porque ele está começando. Mas tem um ponto, assim, o Jailson, acho que ele detalhou perfeitamente a questão tática e onde ele mexeu as peças. E o Fábio trouxe outra coisa, a hora que ele vai lá no terceiro gol, vai abraçar. Você consegue imaginar o Sampaoli fazendo uma situação como essa? Então tem coisa no futebol, cara, que não é só assim como você vai preparar, onde cada jogador tem que estar. Às vezes, assim, é você curtir e trabalhar junto. Momento dessa festa da foto do título. É a busca do atleta.
O atleta trabalha ano a ano, é muito forte para isso, para esses momentos que ficam para a história do jogador, que ele vai lembrar sempre, Luiz, né, que é conquistas. O atleta profissional e o atleta do Flamengo, de um clube desse tamanho, ele vive de títulos. E é mais um que o Flamengo ganha, mais um que esses jogadores entram para a história do clube. Ed Carmona, como já falamos, como você já disse, o ano começa muito bem, um ano promissor para o Flamengo. Muito promissor, o time é muito forte, o técnico é muito bom, a diretoria é muito discreta, trabalha com discrição, você não viu muito dirigente ali na hora da foto, diga-se de passagem. É bom registrar isso, eu acho isso um ponto positivo. E é isso, mereceu, jogou muito bem, está forte no Campeonato Carioca e eu acho que o Flamengo vai ser um ano muito forte em todas as competições que disputar. Se vai ganhar, outra coisa. O jogador tem todo o direito de comemorar muito, início de temporada, Supercopa, e quando perde é muito cobrado, sofre muito. Então quando ganha, tem que comemorar mesmo, entendeu? Independentemente se é a competição A, B ou C, é para comemorar. Que quando perde, todo mundo perturba. Então na hora de comemorar, aproveita. Eu estive com Sofia Miranda, com Olívia Laranjeira, Ed Carmona, Paulo Nunes, programação muito especial do Sport TV, desde meio-dia ao vivo aqui do Mangueirão. E ela segue porque o intrépido Felipe Diniz está no gás com Alex, trazendo a festa no gramado, trazendo as entrevistas no ar. O Troca de Passes com Felipe Diniz. Brasil, que neste ano está sendo chamada de Supercopa Rei, um ambiente espetacular. Aliás, o estádio estava cheio, não só cheio, como superlotado, né? Muito mais gente do que cabia, principalmente na parte da torcida do Flamengo, muito mais gente do que comportavam as cadeiras aqui do Mangueirão, e os rubro-negros fizeram uma festa incrível para comemorar o primeiro título da temporada, o segundo título de Felipe Luiz e o 14º título, por exemplo, de Bruno Henrique e Arrascaeta, um título super merecido debaixo de chuva, muita chuva, um jogo com diversas intercorrências, o jogo foi paralisado por volta de 1h15 por causa do dilúvio já costumeiro aqui da capital paraense, mas quando a chuva diminuiu e ela permanece até agora, uma garoa fina nesse momento, é verdade, enquanto isso os jogadores vão comemorando aqui no gramado do belo e reformado estádio Mangueirão. Então ao meu lado, Alex, que acompanhou, assim como eu, tudo de pertinho aqui do Mangueirão, uma temporada que se inicia muito bem para o Flamengo, não, Alex? Boa noite, prazer tê-lo com a gente mais uma vez, num estádio, numa decisão, com troca de passes, dessa vez aqui em Belém do Pará. Alex, boa noite. Boa noite, Felipe, boa noite a todo mundo que está em casa. Antes de tudo, até agradecer muito o carinho, né, que a gente recebeu. A gente foi jantar ontem na Estação das Docas ali, então aquela questão de você estar vivendo, a gente viu o torcedor vivendo e a gente também foi muito bem recepcionado, como todo mundo que está aqui. Cidade bem cheia, né, com bastante gente, lógico, a maioria flamenguista, que deu para ver também. Agradecer desde já todo mundo que está aqui por trás, é muita gente trabalhando, gente, com chuva ou sem chuva, com calor. Então estamos aqui de novo com o maior prazer, num campo, numa decisão, numa grande decisão. Uma pena, a gente vai discutir isso um pouquinho ali na frente, que acho que o jogo poderia ter uma chance de ser um pouco melhor, mas não como algo, dessa vez aqui não poderia ser que estava programado, mas a gente refletir a partir disso. Mas o Flamengo, eu acho que ele confirma esse favoritismo, alguns passos na frente do Botafogo, né, em relação à parte física, organizacional, de planejamento, pelo que a gente viu até agora. Dentro de campo se refletiu muito isso, antes da chuva, como é famoso aqui, né, em Belém do Pará, e depois da chuva também, imprimindo um ritmo muito forte, levando uma dificuldade para o Botafogo pelas beiradas, que naqueles movimentos muito bem coordenados já. Então era perceptível essa diferença que a gente acabou vendo no jogo, mas eu acho que assim, um belo evento, tudo dá para a gente imaginar e tirar belo proveito disso, mas que siga realmente com belos eventos, todo mundo prestigiando. E a gente vai destrinchar um pouco mais do que foi esse jogo aqui. É isso, a gente está mostrando os gols para você nesse momento, né? Os gols dessa vitória maiúscula do Flamengo, né? Que se impôs em cima do Botafogo praticamente durante os 90 minutos, né? Foram raríssimos, se é que houve um momento do jogo em que o Botafogo esteve melhor, né, Alex?
porque se a gente pensar desde o início da partida, né, o Flamengo optou por marcar o Botafogo no campo dele, às vezes nem com muita pressão, mas com muitos jogadores no campo de ataque, e o Botafogo simplesmente não conseguia fazer uma saída de jogo de qualidade, né? E logo assim, logo no começo do jogo, antes do dilúvio, o Flamengo abre o placar num pênalti do Lucas Halter, que não teve uma noite feliz, foi muito mal no jogo hoje, acaba cometendo pênalti no Bruno Henrique, que dá início à vitória do Flamengo. O Flamengo sobrando, né? Naturalmente, eu acho que é assim, o jogo deu para ver que o Flamengo ele chegou para uma decisão e o Botafogo para um segundo jogo, sem treinador, né? Com todo respeito, lógico, ao interino hoje, mas a comissão técnica também interina. Tudo aquilo de planejamento que a gente fala, como foi até o planejamento do Botafogo para o Mundial, hoje também fez diferença. Então a parte física, ela também diz muito sobre o que você faz taticamente, tecnicamente, nesse jogo. Mas o Flamengo realmente, ele veio as suas ações melhores, tudo mais bem treinadas, coordenadas, conseguindo Aqui, ó, e a galera invadindo, troca de passes, Gerson, Luiz Araújo, todo mundo aqui comemorando, os campeões passando aqui no troca de passes, Léo Ortiz, Danilo. Cara, tem que chegar falando. Danilo, bom tê-lo de volta ao futebol brasileiro, um cara com uma história incrível, né, Danilo? Um cara que só passou por grandes clubes, chega a mais um e já, logo não teve chance de estrear ainda, né? Mas já conseguiu comemorar junto com seus companheiros o primeiro título com o Flamengo. Como é que você sentiu o ambiente, esse início de trabalho, esse início de ano, junto com seus novos companheiros, Danilo? Prazer tê-lo com a gente aqui no Troca de Passe. Bem-vindo de volta. Obrigado, Felipe, Alex. Nos enfrentamos algumas vezes. Incrível chegar a ganhar pelo clube do meu coração. Agradeço o elenco, o Bruno Henrique, o Felipe, que me deram a oportunidade de vencer um troféu inédito na minha carreira em tão pouco tempo, né? Tive uma conversa rápida com o Bruno Henrique no final do jogo e se você vê o comportamento dele durante o jogo, você entende por que esse time ganhou tanto, por que continua sempre pronto para vencer, porque tem um comportamento de querer mais, um comportamento que não diferencia dos outros jogadores que são mais jovens ou que são mais novos. Ao contrário, dá o exemplo, corre, se dedica, sempre com humildade, sempre com vontade de fazer melhor. Então essa é uma grande explicação de por que o Flamengo está tanto tempo vencendo ou tão perto de vencer. Alex. Meu querido, que bom te ver aqui de novo. Enriquece muito o nosso campeonato e acredito que nesses últimos anos vocês também têm visto lá que tem ficado mais interessante, né? Melhores equipes, mais equipes se organizando, virando o SAF ou não, melhores jogadores vindo e profissionais consequentemente, sendo mais disputado. Só que a questão de mentalidade que a gente vê, daquilo que você chegou pelo pouco tempo ainda e vê um nível de jogo que fez hoje, lógico que tem muito a ver com o todo, mas a diferença sobre como o Felipe Luiz ele chega bem preparado, né, cara? Essa questão da carreira vitoriosa como atleta, eu acho que é um atalho para hoje ter um time ligado o tempo todo, mesmo que sendo início de temporada, né? Eu acho que o futebol brasileiro vai sempre seguir essa crescente a partir do momento que tiver espaço para treinadores jovens e ambiciosos, assim como o Felipe, que sabem que tem que evoluir muito ainda, mas tem uma mentalidade vencedora, uma mentalidade de trabalhar sempre da mesma maneira todos os dias, de não se contentar nunca. Em termos de estrutura, eu fiquei muito surpreso com aquilo que o Flamengo oferece. Em termos de mentalidade também dos atletas, creio que o futebol brasileiro está melhorando realmente muito. E depois tem uma outra componente, eu diria duas componentes, que é muito difícil explicar para quem está lá fora, que é a qualidade técnica do jogador brasileiro. Outro dia a gente treinou no campo do Remo, que estava mais ou menos, e eu via o Matheus Gonçalves, os meninos assim com uma qualidade para tratar a bola incrível e difícil de ter. E depois o calor humano, que é uma coisa que a gente não consegue explicar para quem está lá fora. Deixa eu fazer só desculpa. Esse negócio, 33 anos, certo? Esse tempo todo lá jogando de lateral e tal, aquele negócio. O pessoal tem muita gente que fica, não, ele vai ser só zagueiro. Fala pra eles o que é ter 39 anos, ou 33 anos, que dá ainda pra fazer muita coisa de lateral, não dá? Eu acho que eu tive a sorte de trabalhar com grandíssimos treinadores na minha carreira.
eu teria sido pouco inteligente se eu não tivesse absorvido tudo aquilo que eles tinham para me oferecer, né? Então, chegar nessa idade aqui com tanto conhecimento, com tanta cultura futebolística, me faz poder jogar em várias posições do campo. E aquilo que eu também falei ali na conversa com o Bruno Henrique, eu cheguei, muitas vezes parece que o capitão da seleção brasileira, um jogador com tanto tempo de Europa, eu cheguei para agregar, para ajudar eles a continuar o trabalho que eles vêm fazendo de forma tão brilhante. Obrigado, Danilo. Obrigado pela gentileza de sempre. Valeu. Boa temporada para você no Flamengo. Bom retorno. Obrigado. Valeu. Tá aqui Danilo, novidade do Flamengo nessa temporada. Os jogadores estão fazendo aquela famosa volta olímpica aqui para saúde. Estamos ao vivo agora para falar sobre este atropelo do Flamengo. Foi um verdadeiro atropelo do Flamengo no Botafogo e o Flamengo conquista, assim, a Supercopa pela terceira vez, né? Mais um título do Flamengo, ganhando de forma acachapante do Botafogo. Não teve para ninguém nesse jogo, não. Foi uma grande vitória do Flamengo e um grande jogo de alguns jogadores, especificamente, né? O Bruno Henrique, bom, é o cara do jogo, né? Com os 2 gols marcados, jogou muita bola. Foi muito bem. Mas outros caras também jogaram muito. O Wesley jogou. Se a gente for pegar do meio para frente, né, do sistema defensivo, o Rossi quase não teve trabalho, defendeu uma bola ali do Alex Telles, né, que a bola bate no travessão. O Ramon Abate-Abel, de forma errada até, não marcou escanteio para o time do Botafogo, né? Mas o Wesley jogou demais. Léo Ortiz e Léo Pereira jogaram pra cacete também. Cara, o Alexandre fez uma grande partida. O Pulgar, para variar, tomou um cartão amarelo. Acho que foi quem destoou um pouquinho ali. O De La Cruz jogou muita bola. E o cara do meio para frente é muito bom. Muito bom. Tá aqui o Paulo Henrique falando sobre algo que eu ia dizer daqui a pouco, né? Mais títulos do que derrotas, né? O Felipe Luiz tem 2 títulos já pelo Flamengo e apenas uma derrota. Impressionante. O Leonardo está falando, Mengão campeão mal acostumado, ganhamos ontem, ganhamos hoje. Que trabalho do Felipe Luiz. Que trabalho do Felipe Luiz, cara. Ele é muito bom. E o Flamengo está jogando. Hoje ficou claro para mim. Jogo de posição. O Flamengo está fazendo jogo de posição, cara. Com o Felipe Luiz, tá? Impressionante, assim, deu muito certo. O Marcelo Lodônio está com a gente. Bom jogo hoje, foi muito bom, cara. O Flamengo jogou muito bem, foi uma partida segura, em que pese o fato de o time do Botafogo estar claramente sem ritmo, né? O Botafogo jogou um ritmo bem abaixo do Flamengo, mas o Flamengo não tem nada a ver com isso, né? E mostrou que vai ser osso duro de roer no ano inteiro, cara. Né? Vai ser muito difícil ganhar esse time do Flamengo. Muito difícil. Vamos torcer para que não haja lesões, né? Contusões, assim, infortúnios, né? À parte, mas foi um Flamengo que jogou muito bem mais uma vez, né? Controlou o jogo do início ao fim, tomou um gol do Patrick de Paula ali no finalzinho, mas 3-1, cara, o resultado da Cachapante poderia ter sido mais. O Flamengo perdeu muitos gols, perdeu muitas oportunidades, né? Por várias vezes saiu cara a cara com o goleiro John, que foi um dos melhores em campo. Fez uma defesa ali num chute do Plata, por exemplo, no segundo tempo, espetacular. Bruno Henrique é carrasco do Botafogo, tá falando aqui o Léo Led. Tem o superchat do Helder Afonso. Boa noite, Helder. Podemos dizer que Felipe Luiz já é a realidade? O Gar toma esses cartões de sacanagem. Wesley, nunca critiquei. Eu já critiquei muito o Wesley, né, Helder? Você que é um habitué aqui do canal sabe disso. Eu já critiquei muito o Wesley por aqui, mas assim, tenho que falar que o cara tá jogando demais, cara. Tá jogando muita bola. É um absurdo que o Wesley tá jogando. Até achei no primeiro momento que o Barbosa cometeu o pênalti dele, mas não foi. Não foi pênalti. Revendo o lance, não foi pênalti, né? Mas, nossa, o Wesley fez uma partidaça. O Plata jogou muita bola, cara. O Plata centralizado no lugar do Arrascaeta, ele não foi um ponta, ele jogou centralizado, né? Jogou muito também. O Léo Led está falando aqui que o Bruno Henrique é ídolo. Pedro que se cuide. Não, peraí, Léo Led. O Pedro é titular absoluto desse time. Quando ele voltar e reunir condições físicas ideais,
ele é titular absoluto desse time, não tem para ninguém, tá? Não tem para ninguém, eu não vou falar. Galera, então é isso aí, esse foi o vídeo, né? Vocês viram aí a repercussão e como o Flamengo jogou bola, cara. Como o Flamengo jogou bola, isso ficou muito evidente, né? A mídia ficou realmente impressionada, acho que talvez ninguém esperasse que o Flamengo jogasse ou que fosse um jogo tão dominante, né? Claro que talvez imaginasse que o Flamengo pudesse vencer, né? De fato poderia até ser o favorito de maneira ali um pouco, né? Uma certa vantagem mínima, mas ninguém imaginava que o Flamengo poderia simplesmente dominar toda a partida, que poderia humilhar, atropelar o Botafogo, que foi o que aconteceu. Quem assistiu o jogo sabe, o Flamengo jogou melhor, o Flamengo foi amplamente superior do início ao fim, cara. Do início ao fim. Poucos momentos que o Botafogo assustou assim, mas foi um jogo praticamente perfeito, né? Acho que valeu muito aquela preparação do Felipe Luiz. A gente até viu, né? Até falei aqui nessa semana passada que o Felipe Luiz estava muito focado nesse jogo, né? Até no jogo do meio de semana contra o Volta Redonda, ele preferiu colocar o time bem mexido para poder focar nesse jogo, que era o mais importante. Porque quando você inicia o ano com título, cara, muda muita coisa. Quando você inicia com título, as coisas tendem a ficar mais leves. Se o Felipe Luiz já tinha conquistado né, da Copa do Brasil e agora a Supercopa. Claro que não é um título excepcional, um título impressionante, como seria uma Libertadores, né, um Campeonato Brasileiro, porque é de um jogo só, né? É um título ali meio que simbólico, mas não é tão difícil assim você vencer uma Supercopa ou nada que faça, né, os torcedores entrarem em delírio, né? Claro que se for comparar Libertadores e Campeonato Brasileiro é muito maior do que isso. Mas a Supercopa do Brasil ainda assim é um torneio muito interessante. É um torneio que coloca o Flamengo em um patamar ainda maior, né? Porque colocou o campeão da Copa do Brasil com o campeão do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo venceu. Então nesse momento podemos dizer que o Flamengo é o melhor time do Brasil, né? É superior, venceu esse Botafogo. E mostrou, e não só venceu, como já dito, né? Não só venceu de maneira tranquila, venceu por vencer, um jogo difícil, não. O Flamengo atropelou, o Flamengo dominou todo o jogo. O Flamengo, praticamente todo o jogo, parecia que era só o Flamengo que estava no jogo, né? E podemos até aqui, galera, de fato, elogiar vários jogadores. Vários jogadores, para mim, todos eles jogaram muito bem, mas eu quero fazer... Claro, aqui um adendo aqui, né, especial pro Bruno Henrique, que jogou muita bola. O BH, como ele consegue ser um carrasco do Botafogo, né? E de vários clássicos. Ele costuma sempre aparecer em clássicos, mas contra o Botafogo parece que ele liga o modo turbo, que é muito difícil ele parar. Quando ele vê o Botafogo, parece que ele fala assim, não, hoje eu vou vomitar. E mais uma vez aconteceu isso, né? Ele atropelou o Botafogo. Atropelou. O Wesley também jogou muita bola. O Plata também jogou muito bem, o Gerson, como sempre, jogou muita bola. O De La Cruz também jogou muito bem. E se for pegar, acho que eu vou sair citando todos aqui, né? Que todos, sério, jogaram muito bem. Todos jogaram muito bem. Mas claro que muitos ali tiveram um destaque maior, como o próprio Michael e o Luiz Araújo, né? Que entrou depois, né? Quase próximo do final da partida e já fez aquele golaço. Então não tem muito o que dizer também com relação a isso, né? Ele entrou e decidiu, né? O que já estava decidido, na verdade, mas ele entrou e fez. Então é um cara que, na minha opinião, ele vai ser um dos nomes, como já né? Ele vai continuar sendo um dos nomes muito utilizados pelo Felipe Luiz. Talvez até ser um titular, porque quando esse cara entra, o Flamengo sempre joga melhor e ele sempre corresponde. O Luiz Araújo me surpreendeu muito, assim como vários outros também, mas claro que esse jogo tem um pouco dele aí, né? Essa vitória de hoje ficou marcada, né? Vai ficar marcada como o jogo que o Bruno Henrique destruiu. E o Luiz Araújo entrou e também fez um gol. E um golaço, né? Para mim, o gol mais bonito foi o dele. Embora do BH também, aquele chute de primeira foi algo excepcional. Mas o gol do Luiz Araújo foi um negócio de cinema, né? Aquela cavadinha, cara, realmente emblemático demais. Demais mesmo. Então agora eu quero saber a sua opinião. O que é que você achou aí? Deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta o que foi que você achou da partida. Como que você se sentiu com esse título do Flamengo e qual foi a sua reação? Se você zoou algum amigo botafoguense, o que foi que você falou e o que é que você falaria para um botafoguense hoje que acabou de perder a partida, que acabou de ver o Flamengo ser campeão em cima do Botafogo. Muitos falaram que o Botafogo iria amassar o Flamengo, né? Ouvi muito isso, mas não foi isso que aconteceu, né? Não foi. Mas enfim, esse foi o jogo
esse foi o nosso vídeo. Tamo junto e até o próximo.